Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, Uma boa noite para todo mundo. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos nos conectando mais um pouquinho, né? Fortalecendo a nossa conexão com o plano espiritual, com o trabalho dessa noite, com o trabalho dessa casa maravilhosa, com todos os mentores que cuidam desse trabalho das terças-feiras, né? Do Pet Passe. E assim nós vamos agradecendo, né? Pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos para estudarmos um pouquinho juntos, aprendermos um pouquinho mais uns com os outros, agradecendo pela oportunidade da vida de estarmos aqui nesse planeta Terra, passando por esse momento de transformação que muitas vezes se mostra desafiador para todos nós, mas que na verdade é um convite ao crescimento, à evolução e à nossa transformação moral. Então, damos graças a Deus por isso, ao nosso Pai maior, é o Criador, a fonte criadora de tudo e de todos. Agradecendo a Mãe Maria Santíssima por todo acolhimento, proteção, auxílio e amparo, por estar sempre ao nosso lado, nos acolhendo como uma mãe divina que é. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o nosso guia e modelo a ser seguido, né? E é em nome de Jesus, em teu nome, Mestre, que estamos aqui reunidos nessa noite para mais um estudo, para mais uma reflexão, né? Para mais uma harmonização para as nossas vidas e automaticamente e consequentemente para a vida dos nossos pets, daqueles que nós escolhemos para estar conosco nessa caminhada, para passar, né, conosco também parte dessa nossa jornada terrena e também por todos aqueles pets que estão aqui no planeta Terra, não necessariamente que estão sob a nossa tutela, mas que se encontram aqui no planeta Terra também contribuindo, né, para que a gente possa construir um planeta Terra melhor, construir um mundo melhor. Então agradecemos, Jesus, pela oportunidade desse estudo nessa noite, agradecendo aos nossos mentores individuais que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando, nos aconselhando, né, nos mostrando o caminho certo, o caminho correto, o caminho que leva para a porta estreita, como disse Jesus, né? Então, com esse coração cheio de gratidão, nos mantemos na paz, no amor, na luz e na união divina para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus e ofertando ao nosso Pai maior a oração que o Mestre mesmo nos ensinou. E então dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, Pai. Venha a nós o vosso reino e seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite novamente para todo mundo. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, uma alegria estar com vocês aqui novamente. É, a gente vai falar sobre harmonia entre homens, animais e natureza, né? E, eu falo que é um tema muito interessante porque ele perpassa por algumas fases, né? Quando a gente pensa em harmonia entre homens, animais e natureza, a gente pensa em toda a criação divina, né? Porque todos os reinos, mineral, vegetal, animal e nós, hominais, tudo é criação divina, né? Tudo é criação divina, nada nesse universo aqui tá solto, né? Tá por acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um pra quê, um porquê e uma razão de ser. Então, trabalhar por essa harmonia é um papel muito importante para todos nós, principalmente para nós do reino nominal, nós homens, né? Quando eu digo homens no sentido geral da coisa, né? Não só os homens, mas homens e mulheres, enfim, todos nós, seres humanos, acho que é melhor, fica melhor assim. E por que essa nossa responsabilidade é muito grande, e principalmente, só um adendo aqui, principalmente para nós que estudamos a espiritualidade. E aí também, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando no geral, não só da doutrina espírita, mas para quem segue o catolicismo, para quem é evangélico, para quem é da Umbanda, para quem é do xamanismo, não importa, porque quando a gente pensa em religião, né, a gente o que vem para a gente primeiro é que todas as religiões elas vão ensinar o caminho do bem, né? O caminho da luz, o caminho que leva até o Pai, cada um do seu jeito, com as suas particularidades, com as suas especificidades, mas a intenção é que leve ao caminho do Pai. A gente pode concordar com algumas ou não, e cada um vai escolher aquela que melhor lhe apetece. No nosso caso, né, de muitas pessoas aqui, escolheu a doutrina espírita. Eu, por exemplo, gosto da doutrina espírita, mas gosto de outras também que não vêm ao caso aqui, mas que fazem muito sentido para mim. Então a gente procura pegar o melhor de cada um. E pensando nisso, a nossa responsabilidade ela é muito maior. Porque quando a gente pensa que a espiritualidade, e aí, de novo, vamos pegar as caixinhas das religiões, se cada uma leva para Deus, ela vai sempre ensinar o melhor para a gente. Sempre vai tentar tirar o melhor de cada ser humano, fazer com que a gente traga o que a gente tenha de melhor dentro de cada um de nós, a nossa luz, para que essa luz ela seja maior do que a nossa sombra. E nós estamos numa terceira dimensão. A dualidade impera aqui. Então, bom, mal, certo, errado, isso e aquilo, enfim. É a dualidade. E a luz e a sombra, elas caminham juntas. Então, ora a sombra se sobressai, ora a luz sobressai. E o nosso papel aqui é entender esse equilíbrio, né, de luz e sombra, essa dualidade, trabalhar essa aceitação e falar, ok, se eu tenho essa sombra aqui, como é que eu melhoro esse lado? Estou colocando na mão esquerda e a direita, mas não importa, poderia ser qualquer uma das duas, tá? Isso aqui é só figurativo. Como é que eu trabalho essa minha luz para que ela seja sempre maior do que a minha sombra, para que ela ilumine a minha sombra, e não ao contrário, não para que a minha sombra ofusque a minha luz. E quando a gente pensa nesse movimento, que é o caminho que eu imagino que, que é a fonte da espiritualidade, ou a fonte talvez não, mas o objetivo melhor da espiritualidade, que é nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, a nossa responsabilidade vai aumentando, porque a gente já tem o conhecimento. Eu não posso mais hoje chegar e ter uma ação, destruir uma planta, por exemplo, e falar, eu não sabia que era errado. Como assim não sabia? Né? Se eu já estou estudando espiritualidade, de novo, dentro de cada caixinha das religiões, por um certo tempo, eu já tenho noção do que é certo e o que é errado. Eu já tenho noção de que é certo maltratar um animal, de que é certo sacrificar né, um animal, isso e aquilo, que é errado, né, melhor dizendo sacrificar. Então, a gente já vai entendendo o que é certo e errado. Por isso que eu trago que a nossa responsabilidade de seres humanos, e ainda que estamos aqui buscando ser pessoas melhores através da espiritualidade e dentro daquela religião que cada um de nós escolheu, nossa responsabilidade é muito maior, né? O Evangelho vai dizer isso em algum momento da passagem, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Quanto mais conhecimento nós temos, mais aumenta a nossa responsabilidade. Quando a gente está na ignorância, ignorância no sentido de de desconhecimento, não entendimento, não compreensão, não sabedoria daquilo ali, né? Não conhecimento mesmo. Então, ok, nossa, eu não sabia que era isso, agora eu aprendi, então agora eu vou fazer diferente. Quando a gente já tem esse conhecimento, isso não cabe mais. E essa convivência harmônica entre homens, animais, natureza, ela é fundamental para a gente garantir o equilíbrio mesmo, né?
de toda a criação divina. Isso está baseado no respeito mútuo entre todos os seres, né? Seres do reino mineral, vegetal, animal, e nós também hominais. Isso é parte essencial para o meio ambiente e para a obra do Criador, né? Então não tem como a gente fazer só uma reflexão ética e espiritual, ela também é uma reflexão da nossa vida física aqui, porque um, um dos princípios também da religião, da espiritualidade, é que a gente utilize aqui a nossa passagem terrena, né, aqui no planeta Terra, para que a gente se melhore, né? A gente está aqui para trabalhar, para aprender, para entender nós mesmos, primeiramente, né? A gente às vezes quer ficar entendendo tanta coisa, a gente não entende nem como é que a gente lida com a gente mesmo, o que está acontecendo com a gente. Então, entender mesmo o nosso funcionamento, o nosso mecanismo e como é que a gente melhora isso. Isso é evolução espiritual, isso é que vai elevar a gente. Então, a gente usar todos os artifícios aqui da passagem terrena para que a gente consiga evoluir espiritualmente. Aí, quando chegar ao fim da nossa passagem aqui, a gente sai daqui melhor do que quando nós chegamos. Esse é o princípio. Vai ser sempre assim? É óbvio que não, né? E muito provavelmente já aconteceu conosco em outras vidas. A gente veio para cá, fez um monte de bobagem, voltou pior, vai ter que voltar lá e corrigir. Então hoje, quando a gente olha para nossa vida, fala, nossa, eu tenho uma série de coisas para corrigir. Não importa, a gente não vai ficar voltando lá atrás para tentar descobrir. Nossa, o que que eu. Não. Às vezes pipoca uma coisa aqui, outra ali, e acaba chegando para a gente dentro daquilo que é permitido e que é importante para a nossa evolução, né? Então, mas a princípio é esse, é que a gente sai daqui melhor. E aí passa por nossas mãos também, nossa responsabilidade, criar essa convivência harmônica, né? Eu trouxe aqui uma parte também que fala de responsabilidade responsabilidade e sustentabilidade. Porque quando a gente pensa nessa harmonia, né, entre todos os seres, pensando em toda a criação divina, e é o que Deus, Jesus, a espiritualidade espera de nós, que a gente faça a nossa parte para contribuir para o mundo melhor. E qual é o mundo que eu estou agora? Eu me encontro no planeta Terra, então meu papel é contribuir para um planeta Terra melhor, né, para tornar, para ajudar. Ajudar talvez não, mas para auxiliar, né, o que for necessário dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu consigo, para que eu consiga auxiliar para esse planeta se tornar um planeta melhor. Então, essa harmonização também passa pelas minhas mãos, através das minhas ações. E aí, o que que eu estou fazendo com essa responsabilidade que me foi dada? Eu estou fazendo as coisas corretas, eu não estou nem aí, eu saio fazendo um monte de bobagem, né? Por exemplo, eu gosto muito de um trabalho que o pessoal faz com xamanismo, que eu conheço um pouco, e eles prezam muito respeito pelas ervas, né? Pelo trabalho da medicinal com as ervas, com benzimentos e tudo mais. Já falei aqui de três religiões dentro de uma, tá vendo? O benzimento, por exemplo, é uma coisa que a gente conhece muito da Igreja Católica, mas o xamanismo também traz isso, né? A gente traz lá dos nossos ancestrais, nossa vozinha lá, que benzia, que pegava a ervinha e que, enfim, isso está muito presente até hoje em algumas filosofias. E é muito legal pelo respeito que se tem com a natureza. Então, se vai lá retirar uma erva para fazer um benzimento, para fazer um banho de ervas, de repente, para dar uma harmonizada, fazer algumas coisas que muitas pessoas gostam, se tem o respeito por aquele vegetal. Então pede-se licença pelo sacrifício daquela erva, né, para que ela sirva ali de um chá, de um banho, de benzimento, de um escadapé, alguma coisa que vai auxiliar na cura de um ser. Isso é trabalhar pela harmonização, né? Então, pensando nisso, é o respeito mútuo por todas as criações divinas, né? De todos os reinos, como eu falei. Quando a gente pensa na sustentabilidade, essa postura ela vai incentivar o bem-estar de todos, porque quando eu penso na sustentabilidade, estou pensando no planeta melhor, né? Então eu vou ser muito mais seletivo em algumas coisas que eu vou fazer, olhar muito melhor o que eu vou fazer, não vou maltratar um animal, não vou maltratar uma planta, não vou sair retirando da natureza tudo que eu acho que é bonito, vi uma pedra lá linda, vou pôr no meu altar, vou lá e pego a pedra, né, sem pedir licença, sem saber se é lícito eu pegar. De repente eu estou mexendo ali no ecossistema só porque eu retirei uma pedra que eu achei que é bonita e eu vou colocar no meu altar. Estou pensando no meu bem-estar, só não estou pensando no bem-estar do todo. Essa consciência de entender o que está acontecendo e saber até onde cada um de nós pode ir e qual é a nossa responsabilidade é que faz toda a diferença para essa harmonia, né, entre todos os seres, né? E aí a gente fazendo isso
cada um com as suas ações, né? E a gente tendo consciência e fazendo aquilo que está dentro do que a gente consegue fazer e está tudo bem, né? A gente vai criar uma harmonização mais justa, um planeta mais justo, mais sustentável, mais tranquilo, melhor convivência para todos nós, mais limpo e por aí vai, né? Isso também é pensando na preservação, né? E aí eu vou trazer de novo o nosso papel como seres humanos, a importância, porque nós temos a consciência maior, né? Nós já entendemos o que é certo, o que é errado, como eu falei no início. Então, e é nosso papel repassar isso para aqueles que ainda de repente não descobriram muito bem, não sabem muito bem como é que funciona. Então, fazer esse papel também de agentes do bem, sempre que possível, necessário, se a gente puder orientar alguém, dar um direcionamento. Outro dia, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui é, bem sério assim que aconteceu. O condomínio que eu moro aqui, ele tem muitas árvores, tem muita coisa. E uma aranha fez uma teia maravilhosa, assim, uma coisa linda, né? De uma árvore para outra, assim, aquela coisa grande, bonita. E ela ficava bem no meio ali, uma coisa maravilhosa. E não estava incomodando ninguém. E aí eu vi dois menininhos passando e pegando um pauzinho e jogando lá, né? E aí eu fui conversar com eles, e tentei ali na medida do possível, com muito respeito, né? Muito carinho, assim, tentar falar para eles não fazer aquilo, porque estava destruindo uma vida, né? E era um trabalho tão lindo que 20, 30 anos atrás, eu ia morrer de medo daquilo ali. Hoje, com a consciência que eu tenho, e é de novo que eu falo, o conhecimento ele vai libertando, mas vai trazendo responsabilidade. O conhecimento que eu tenho hoje, jamais eu faria uma coisa dessa, né? Porque eu já sei o que é destruir uma vida, que é destruir todo um trabalho, e que a aranha não fez aquilo ali simplesmente porque ela não tinha o que fazer, tô sem saber o que fazer, não, aquilo ali tem um porquê, que eu não sei qual é, mas tá tudo bem, mas tem um porquê, tá ali, né? E aí eu expliquei para eles, a gente até brincou com a situação, acho que eles entenderam, e ficou tudo bem. Eu ia estar lá até hoje. A casa aumenta, às vezes diminui, às vezes tem uma aranha menor, às vezes tem uma menor, uma menorzinha, e é isso. Esse é o nosso papel também como agentes do bem. Não estou falando isso para vaidade, né? Nada disso. Estou trazendo um exemplo aqui para a gente entender como a gente pode agir em determinadas situações para contribuir para que essa harmonia aconteça. Porque se a gente levar só para o lado espiritual, a gente se distancia um pouco do que está acontecendo no dia a dia. E às vezes a coisa está ali, ó, tá na palma da nossa mão. Mas se a gente ficar muito preso só na parte espiritual, a gente está no planeta Terra. É aqui que tudo acontece. Então é aqui que a gente precisa agir, né? É aqui que a gente precisa fazer as coisas acontecerem para que a espiritualidade consiga nos acessar e nos auxiliar. Então, porque se eu também não vivenciar o que está acontecendo aqui. Se eu vejo aquele e falar, só vou pedir para São Francisco cuidar dessa aranha e não fazer a minha parte, muito provavelmente os menininhos, não por maldade, e aí eu vou para a ignorância, né, e a inocência da criança de talvez não saber, não era por maldade, vai lá e destrói. E eu falo, nossa, São Francisco não fez nada. Cara, São Francisco talvez tivesse agido através de mim ali, né? Ou qualquer outro ser espiritual menor. São Francisco é muito grande, mas do meu mentor ali, alguma entidade fez com que eu passasse ali e visse aquela situação e eu fiquei, falo, não falo, porque hoje é tudo tão, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Mas eu falei, cara, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. E é isso, é assim que a gente vai ajustando, né? É assim que a gente vai tentando contribuir para um mundo melhor, né? Assim como foi, eu poderia ser qualquer outra pessoa, tá? Tô trazendo um exemplo de novo, sem nenhum tipo de vaidade. A ideia não é essa, é só para a gente entender como que a gente pode utilizar o conhecimento que a gente tem a serviço de um mundo melhor, né? Se eu fosse uma pessoa com desconhecimento também, sem esse conhecimento, talvez eu até falar, é isso mesmo, vamos lá jogar uma pedra. Não, olha uma vida, a gente vai machucar um ser, né? Uma criação divina também. E então, esses tipos de situações, elas se apresentam para nós para que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque se a gente também ficar só estudando, lendo, se imbuindo de um monte de coisa e não repassa isso, não adianta. A gente tem que aplicar aqui o que nós estamos aprendendo aqui. A espiritualidade nos ajuda muito, mas é nosso papel fazer essa harmonização, né? E isso é contribuir para um mundo melhor, pensando em tudo, na sustentabilidade, no ecossistema, em tudo mais. E aí a gente vai para a visão espiritual. Aí é óbvio que a gente precisa ter essa visão, essa conexão com a espiritualidade. E aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, e o Allan Kardec vai falar, né? Lá tem uma parte que fala das leis morais. Entre todas as leis morais que tem lá, ele fala da lei da destruição e da lei da sociedade.
E aí, quando a gente lê essas duas leis, lê as perguntas e as respostas, a gente vai entendendo que esse tema de harmonização, ele está muito ligado. O que que é viver em sociedade, né? Como é que a gente vive bem em sociedade, né? Se eu pensar só em mim, isso não é viver em sociedade. Viver em sociedade é pensar no bem comum, é no bem do todo, é no equilíbrio para todo mundo, né? É fácil viver em sociedade e fazer uma convivência harmônica que esteja bem para todo mundo? É óbvio que não. Mas isso é o nosso grande desafio, é fazer aquilo que nos cabe dentro do conhecimento que nós temos e das possibilidades que se apresentam para nós. Ponto. É a gente estudar para ser uma pessoa melhor, voltando lá no início das religiões, das caixinhas e tudo mais. Então a gente aprende, a gente entende, a gente imbui esse conhecimento. Quando se apresenta uma oportunidade, a gente aplica isso. É a espiritualidade, a gente aplicando o conhecimento espiritual aqui na Terra. E isso automaticamente nos devolve para o plano espiritual com uma certa evolução. Quando a gente faz uma ação boa, a gente está gerando coisas boas. Se a gente faz uma ação ruim, estamos gerando coisas ruins. Então, é esse entendimento. Como é que a gente estuda, como eu trouxe aqui a visão espiritual, e aí dentro da visão espírita é maravilhoso, como é que a gente entende tudo isso e como é que eu pego esse conhecimento todo, né? Que é lindo, que é fantástico, que é o Evangelho de Jesus, a base, raiz. Como é que eu trago isso para o planeta Terra e aplico aqui, ó, na vivência, que é aqui onde tudo acontece, né? Eu gosto de brincar, falou, o planeta Terra tem algumas partes que a gente tá, parece que está na Babilônia. Como é que a gente traz tudo isso para esse movimento tão complicado que a gente está vivendo e a gente tenta contribuir para um mundo melhor? Isso é viver em harmonia com o todo, tá? E aí, para não estender muito, né, que a gente já passou um pouquinho, fiz uma conclusão aqui bem simples, né, do meu entendimento do que é viver essa harmonização. Então, essa harmonia entre homens, animais e natureza representa um compromisso ético e espiritual que transcende gerações, porque isso não é só nosso. Isso começou em algum momento, está nas nossas mãos e daqui a pouco vai estar na mão de outros. Aqueles que começaram deixaram um legado muito grande para nós, que pegamos essa fatia e falamos, agora é a nossa vez. Tá, a bola está com a gente agora. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. E o que que a gente vai deixar? Para quem que a gente vai entregar esse legado? Esse é o nosso papel, dessa transcendência de gerações. É repassar isso para aqueles que estão próximos a nós, para que esse trabalho continue, para que não se perca. Então, é por isso que ele transcende gerações, né? E quando a gente reconhece o valor de cada ser e adotamos uma postura sustentável, contribuímos para um mundo mais equilibrado e justo. E a convivência respeitosa, orientada por princípios morais e espirituais, céu e terra, né, é fundamental para garantir a preservação da vida, o progresso coletivo, viver em sociedade, que é muito importante, e isso vai promover a paz e o bem-estar de toda a criação. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar dentro desse tema, para que a gente possa refletir cada um dentro de nós. O que que a gente está fazendo para contribuir um pouquinho para que essa harmonia se perpetue, para que ela continue, para que ela, mais ainda, para que ela fique presente no nosso dia a dia. Tá? Então, que Jesus abençoe as nossas ações para que a gente consiga cada vez mais fazer as coisas da maneira correta, dentro daquilo que é importante. Então, agora eu vou pedir novamente para que a gente feche os nossos olhos, se harmonize, tranquilize, continue nessa energia boa, nessa harmonização, para que a gente possa fazer as nossas vibrações, né, nessa noite. E eu gostaria de iniciar as vibrações, eh, como foi pedido aqui no chat, as vibrações para Cebolas, né, que está passando por um processo de linfoma intestinal. Então, vamos vibrar muito para que o plano espiritual possa interceder por esse serzinho, trazendo para ele o que for de melhor, né, que aconteça o melhor com muita paz, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Vamos enviar muita luz, né, para todo esse processo que ele vai passar, para que todo esse problema se resolva da melhor maneira, sempre, sempre, sempre respeitando a vontade e a permissão de nosso Pai maior e o nosso merecimento, vibrando também pelos seus tutores e tutoras, né, ou tutoras, para que também receba essa harmonia, receba essa luz de todos nós, que Jesus acalente o coração e ajude da melhor maneira para que tudo se resolva e se harmonize da maneira mais justa possível. E assim vamos estendendo essas nossas vibrações para todo o planeta Terra, né? Para esse momento tão difícil que a gente está passando, vibrando pela harmonia entre todos os seres, entre toda a criação divina, entre toda a obra divina, a obra de Deus, pedindo a Jesus e a sua falange de luz, juntamente com
São Francisco de Assis, que possa harmonizar, tranquilizar e serenar as nossas mentes, os nossos pensamentos, vibrando por todos os animaizinhos que perambulam pelas ruas, né? Pelos seus tutores também, os nossos irmãos que perambulam também em situações de rua. Que Jesus acalme vossos corações, que ilumine, abençoe e proteja, para que cada um passe pelas suas missões, pelos seus compromissos espirituais aqui na Terra da maneira mais tranquila possível. Eu sempre digo que nós jamais pediremos para Jesus ou para qualquer espiritualidade, para os nossos mentores, que nos livre das nossas provas necessárias. O que nós pedimos apenas é que alivie as dores dos nossos caminhos para que a gente consiga transitar por aqui conforme, e passar pelos nossos aprendizados da forma mais leve que possível for. Vibrando também por esses animaizinhos, vibrando por todo esse trabalho do Pet Passe, por todos os tutores e tutoras que estão aqui nessa noite, pelos animaizinhos que estão aqui recebendo essa graça divina, sempre de acordo com a vontade e permissão do nosso Pai maior e o nosso merecimento. Que Jesus abençoe cada um de nós, cada um dos tutores e tutoras, que abençoe os animaizinhos, que abençoe esse trabalho para que ele possa se expandir cada vez mais. Abençoe os nossos lares, ilumine as nossas famílias, ilumine as nossas vidas e nos ajude, Mestre, a nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. É assim que nós vamos contribuir para um mundo melhor e podermos ser um dia digno, ser considerados trabalhadores da sua falange de luz, ser soldados do teu exército de luz. E assim vamos agradecendo pela oportunidade desse trabalho divino mais uma vez, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, todos nós, em nome de Jesus, o nosso grande mestre, o nosso irmão maior. E assim nós pedimos permissão para encerrar o trabalho dessa noite, o estudo, a reflexão, dizendo mais uma vez: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado por tudo. Uma boa noite. Fiquem bem, fiquem na paz e fiquem com Jesus.